Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Carne e Sangue como Nós. Já no primeiro século da nossa era, um pouquinho depois ali da morte da maior parte dos apóstolos, o apóstolo João ainda estava vivo quando algumas teorias esdrúxulas começaram a aparecer dentro da igreja em relação à natureza de Cristo Jesus. E mesmo depois da morte de João, ainda outras apareceram. Algumas pessoas, por exemplo, diziam coisas como: Jesus era um ser humano como qualquer outro. Ele era apenas um ser humano, mas no momento do seu batismo ele foi adotado pelo Pai, e então, a partir do seu batismo, ele se tornou o Messias. Outras pessoas diziam que Jesus, na verdade, parecia ser um ser humano, mas na verdade não era. Porque se ele fosse humano, como a carne é má, é débil, frágil e fraca, então ele não poderia salvar a humanidade, ele teria que vir como um espírito. Então, você olhava para ele, parecia que ele era um ser humano, mas ele na verdade não era. E olha, as teorias mais heréticas que você possa imaginar começaram a aparecer a partir daí. Não é à toa que João, quando vai escrever já as suas cartas, ele vai dizer: qualquer pessoa que não reconheça Cristo Jesus como Deus e como homem deve ser considerada anátema. Cristo Jesus era 100% Deus, era, é e sempre será 100% Deus, mas era também 100% humano. Como é que nós podemos compreender plenamente isso? Não podemos. Com certeza teremos muito tempo na eternidade para poder estudar temas como esse, e com certeza teremos dificuldade de poder esgotá-lo. Uma coisa é fato. No momento em que o Senhor Deus decidiu que iria resolver o problema do pecado aqui no nosso planeta, e resolveu que esse problema ia ser resolvido pela Trindade Divina através da segunda pessoa da Trindade, assumindo a natureza humana, a partir daí, um processo que é difícil de se entender, na verdade aconteceu. O anjo Gabriel explicou para Maria do jeito mais simples possível. Maria perguntou assim: Senhor, como eu posso ficar grávida se eu ainda não tive relações com o meu noivo? Eu ainda sou virgem. E o Gabriel olha para ela e diz: essa criança que vai ser gerada dentro de você não vai ser filho de nenhum ser humano, de nenhum homem, mas vai ser gerada pelo Espírito Santo. Ele vai fazer com que você acabe ficando grávida. E nessa perspectiva, essa criança será filho do Altíssimo. Então, esse filho que Maria gerou, não me pergunte como, mas ele é 100% Deus e 100% humano. Ele adotou, ele tomou, misturou o seu DNA divino com o DNA da Maria, de um jeito que não dá para desmisturar. Uma coisa é fato: Jesus se tornou 100% humano. Em que sentido? Bom, no sentido de que se você encontrasse com Cristo Jesus ali no primeiro século, enquanto ele caminhava pelas ruas de Jerusalém ou da Galileia, você não ia achar que ele era diferente das pessoas do seu tempo. Ele era um homem comum, um homem como qualquer outro. Fisicamente, ele era exatamente assim. Fisicamente, ele tinha uma aparência das pessoas do seu tempo, e as pessoas daquela época, por aquilo que a história nos mostra e a antropologia nos mostra, o judeu da época do primeiro século, ali fronteiriço ao mar Mediterrâneo, ele tinha a pele ligeiramente bronzeada, estatura mediana, um nariz um tanto quanto avantajado. Essa era a característica média
do judeu do primeiro século. Jesus não diferenciava das pessoas do seu tempo. Fisicamente, ele era parecido com eles. O que sabemos é que, apesar de fisicamente ser parecido com eles, a sua natureza, ela era diferente. Porque ele veio sem pecado. Ele veio para poder se tornar o segundo Adão. A desvantagem que ele teve em relação ao primeiro Adão é que o primeiro Adão não tinha nenhuma tendência para o mal. Para poder pecar, Adão teve que ir contra a sua natureza. Cristo Jesus veio num mundo já maculado pelo pecado, tudo à sua volta cheirava a pecado. Ele cresceu num mundo de pecado, mas a sua natureza era a mesma natureza de Adão antes da queda, o que significa que ele não tinha tendência para o mal. Apesar de ter sido tentado, e foi tentado várias vezes, e como nunca nenhum outro ser humano o será, mas ele nunca pecou. E isso é, na verdade, uma demonstração de que ele é o nosso representante. Para ser nosso representante, ele tinha que ser um de nós. Ele era parecido conosco, ele tinha a nossa natureza, mas ao mesmo tempo sem pecado. E com isso, o que nós podemos saber? Há um parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos que diz assim: Jesus destruiu o poder do diabo, morrendo como oferta imaculada pelo pecado, tornando-se possível o perdão e a reconciliação com Deus. Jesus também destruiu o domínio do pecado ao nos dar o poder para ter vida justa pelo cumprimento da promessa da nova aliança e escrever a lei de Deus em nosso coração. Ele derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus vivo. A destruição de Satanás, entretanto, acontecerá no juízo final. Mas para que tudo isso acontecesse, ele precisava ser um de nós, em carne e sangue. Foi exatamente para conseguir essa vitória para nós que Cristo Jesus, ele se tornou um de nós. Então, a vitória de Cristo é a vitória da humanidade. Ele é Deus e homem, fazendo com que houvesse uma união indissolúvel entre divindade e humanidade na sua própria natureza. E com isso ele pôde aproximar de novo o homem pecador do Deus magnífico, do Deus transcendente, do Deus magnífico, todo-poderoso. Mas através de Cristo pôde haver essa aproximação entre a natureza humana e a divina. E é maravilhoso saber que tudo isso foi feito por amor. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa dádiva maravilhosa. Você não gostaria de se unir a mim nessa oração? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, que nos deu Cristo para ser um de nós. Ajuda-nos a viver de acordo com aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?